Depois a gente vai colocar a fala do Zubeldia, que foi patética, absolutamente patética. Mas isso eu vou deixar para daqui a pouco, porque acho que a gente já falou bastante. Vamos ouvir o Ivan e o Bernardo sobre isso e sobre os desdobramentos desse problema que acabou virando uma grande crise, Ivan. É lamentável, acima de qualquer coisa, e nós estamos falando de um jogador paraguaio e um venezuelano, ou seja, os dois falam espanhol. Então não dá para falar que, olha, eu ouvi errado, a interpretação não é bem essa, aquela coisa toda, né? Que nós cansamos de ouvir no futebol sul-americano. Então são dois jogadores que falam espanhol. E hoje a polícia foi até o centro de treinamento do São Paulo para intimar o Bobadilla, só que hoje o São Paulo deu folga para todos os atletas, então o Bobadilla não estava no centro de treinamento. Uma outra pessoa assinou a intimação e o Bobadilla terá que depor sexta-feira no período da tarde a respeito do assunto. Isso tudo na justiça comum, na esfera comum, porque tem a esfera esportiva também. Porque o árbitro da partida, ele não coloca na súmula o que aconteceu. Embora há o relato do jogador Navarro, o árbitro não coloca na súmula. Mesmo assim, a Conmebol pode se posicionar a respeito desse assunto, punindo o Bobadilla. Se eu não me engano... O jogador do Aliança Lima pegou 4 meses Cepelini, para chamar, exato, uruguaio. Chamar um torcedor do Boca de boliviano na Bombonera, naquele jogo da pré-Libertadores. É um bom exemplo que a gente tem para poder imaginar o que pode acontecer com o Bobadilla na esfera esportiva. É isso aí. E aí, Berna, porque não adianta a gente ficar aqui levantando bandeira toda hora com relação ao racismo, né? Se esse crime continua sendo produzido aqui, no Brasil. Mas o Brasil é um país racista. A gente viu no jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño, são só amostras, né? Mas não foi cometido por um brasileiro. Foi cometido por um brasileiro, mas, como disse o Kaká, ele está aqui no Brasil. O Brasil é um país racista. Fato. Esse cabeça de vento aí do Bobadilla, você falou sobre guerra e fome, né? Ele não conhece, claro, não sabe nada de nada, evidentemente, a pessoa, um canalha, né? Falou uma canalice lá. Se ele soubesse o que aconteceu no país dele, o que fizeram Brasil, Argentina e Uruguai na chamada Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai, ele jamais falaria um negócio desse. É porque não sabe nada de nada, né? Não sabe nada de nada, não tem conhecimento, uma pessoa mal educada, então não tem conhecimento de nada. Se ele conhecesse minimamente a história do país dele, ele jamais falaria um negócio desse. Numa competição que se chama Libertadores da América. Aqueles que libertaram os países da América dos espanhóis e, no caso do Brasil, dos portugueses. Espanhóis que dizimaram tribos indígenas na América do Sul e também no México, né? E essa competição chama Libertadores, ou seja, os caras que acabaram com isso, em tese. Ao momento que ele chora. San Martín, na Argentina. Volto com aquela velha frase do Arrigo Sá, que futebol é a coisa mais importante das menos importantes. E naquele momento, a coisa menos importante era a classificação de São Paulo. Ok, parabéns, São Paulino. O time se classificou invicto. São Paulo teve 4 vitórias, 2 empates, não perdeu para ninguém. Maravilha! Maravilha! Já tinha conduzido a classificação até antes de entrar em campo contra o Tadieres. Agora, o que aconteceu ontem foi gravíssimo. Gravíssimo. Eu duvido que seja falta de orientação, porque eu conheço os profissionais, ótimos profissionais que trabalham no Departamento de Comunicação do São Paulo, mais precisamente aqueles da comunicação que trabalham dentro do Departamento de Futebol. São pessoas experientes, são profissionais competentes. Então, eu não acho que seja falta de orientação. Porque ele poderia chegar na entrevista coletiva e, de repente, olha, gente, eu fiquei sabendo pelos jogadores, tudo vai ser apurado. É lamentável se isso de fato aconteceu, mas eu não tenho muitos elementos aqui para poder trocar essa ideia com vocês. Vamos esperar as autoridades e o clube se pronunciar a respeito. Morreu o assunto. O que não pode é o Zubeldia, mais uma vez, querer pautar os jornalistas que estão lá. E outra coisa, o Zubeldia é formado em jornalismo. Então,
O repórter fez a pergunta e ele tem todo o direito de não responder. Gente, eu não tenho elementos para falar sobre isso, portanto, eu não vou falar nada porque eu posso comprometer o jogador, posso comprometer o clube, posso me comprometer, não quero ser injusto com o jogador adversário, então eu não tenho elementos, eu não vou responder. É um direito que ele tem e não é a primeira vez, porque a pergunta foi pertinente por conta de um problema que aconteceu no campo de jogo, ou seja, todos estavam assistindo. É de domínio público. O jogo foi paralisado por 10 minutos por conta dessa situação. Como ele não gostou da pergunta relacionada ao entreveiro entre André Silva e Alan Franco após o jogo Botafogo e São Paulo no Engenhão, e ele chegou a bater boca com o repórter Gabriel Sá, sendo que a pergunta naquela oportunidade também foi pertinente porque ela acontece no campo de jogo. Não é uma informação que surgiu, algo que aconteceu no vestiário, alguém inventou uma fake news, não. Algo que aconteceu no campo de jogo. 2 jogadores do time dele discutiram feio no campo de jogo. Ele poderia se pronunciar. Zubeldia, um jogador do seu time cometeu um ato, segundo o adversário, um ato ali de injúria racial ou xenofobia. O que você tem a dizer sobre isso como comandante do time do São Paulo? E eu duvido que seja falta de orientação. Não é possível que ele se comporte dessa forma. Vocês não podem perguntar. As 2 primeiras perguntas são a respeito de um assunto que não tem nada a ver com a classificação do São Paulo. Zubeldia, responde a pergunta. Ô, Ivan, quanto tempo você trabalha com jornalismo esportivo? Há aproximadamente 20 anos. 20 anos. Quantas vezes você já viu algum jogador chorar dentro de campo por dor emocional? Dor física a gente vê toda hora. Dor emocional você já tinha visto alguma vez? Raro. Eu nunca vi. Sabe, o cara chorar por dor emocional. O inverso dessa entrevista, dessa participação patética do Zubeldia, Berna, o inverso disso foi aquele depoimento que o Luigi do Palmeiras deu, jogando aquele sub-20 lá, que nós transmitimos aqui do Band Esportes, quando o repórter faz a pergunta do jogo e ele fala, não, você tem que perguntar sobre o que eu sofri ali, perante um pai segurando a criança e me chamando de macaco. Sabe? Quer dizer, o inverso, totalmente inverso disso que a gente acabou de ver do Zubeldia. Não, o Zubeldia quis colocar a bola diante de uma coisa que é muito maior. É muito maior. A bola pouco importa naquele momento. Pouco importava naquele momento. É claro. É óbvio que ele seria perguntado sobre isso. É óbvio que seria perguntado sobre... Ele teve tempo de pensar no que ele podia responder, como disse o Ivan. Ele teve tempo de consultar a diretoria de comunicação do São Paulo, falar, escuta, vamos fazer aqui um media training rapidinho. Eu sou contra isso, tá? Mas ele poderia ter feito isso, é uma prerrogativa dele. E isso acontece. E por que não perguntaram quem que dispensou o Bobadilha? Alguém devia ter perguntado. Se o Bobadilha não está aqui, quem é que dispensou o cara? Que o cara chispou? Ou ele foi, né? Eu acho que isso não passou pela comissão técnica. Ou ele foi, ele ficou com medo. Porque a primeira informação que chega, assim que acabou o jogo, o Navarro foi na delegacia do Morumbi. Assim que acabou o jogo, foi uniformizado ainda, né? E aí alguém sobrou, certamente. Alguém falou, ó, o cara tá lá na delegacia, vou vir te pegar aqui. Como foram? Foram 3 policiais ao vestiário do São Paulo. E não acharam o Bobadilha e voltaram, né? Alguém falou pra ele, não sei se ele foi orientado, vai embora, mas alguém falou pra ele certamente, falou, ele tá lá. Eu estava acompanhando, inclusive, postagens do companheiro Raí Monteiro. Que estava no estádio, né? Estava no estádio e ele fotografou toda a passagem da polícia indo em direção ao vestiário e foi postando nas redes sociais. Então a gente foi acompanhando os bastidores. É coisa que a transmissão da TV não pega. Aí só a repórter de rádio mesmo que está ali que consegue... Que vai relatando tudo. Que vai relatar, Exato, né? exato. Bom...